Sempre suspeitamos que alguns republicanos trabalham secretamente contra Trump. Tínhamos certeza de que alguns daqueles que foram recomendados para o governo durante o primeiro mandato dele foram simplesmente colocados lá, enviados para atrapalhar Trump. Restaurar a indústria, melhorar nossa vida, combater o excesso de imigrantes ilegais. Não tínhamos provas disso, mas tínhamos essa sensação. Agora temos, encontramos a pessoa. Vamos continuar. Os líderes dos partidos republicanos estão salvando Donald Trump do impeachment em vez de Sessions, que amarelou ao recusar a participação como primeiro procurador-geral de Donald Trump, ex-senador republicano. E Donald Trump recebeu a sugestão de Bill Barr, que já foi procurador-geral dos Estados Unidos da América uma vez. E como explicar isso para ele? E Donald Trump não tinha nenhuma ligação com os democratas e seus pântanos. Sobre William Barr e suas atividades contra Donald Trump, porque ele agiu contra Trump, eu vou contar para vocês, mas vou começar mesmo assim com uma velha história sobre William Barr e sua não participação no pântano de Washington. Bem, antes disso, talvez algumas palavras sobre outros republicanos. Aqui nós chamamos isso de republicano só de nome, ou seja, republicano só de nome. John McCain, Mitt Romney, Susan Collins, Liz Chavez, Paul Ryan, Mitch McConnell. Todos esses nomes estiveram muito próximos, lideraram o Partido Republicano no Congresso, no Senado e a opinião pública em geral. Eles faziam de tudo para que durante o governo Trump a nossa vida fosse pior. Por quê? Porque assim, ele não seria reeleito de jeito nenhum. Trump foi sabotado e não deixaram ele cancelar. O Obamacare é obra do John McCain. Aliás, John McCain começou a investigação, por assim dizer, e não é só uma investigação de todos os detalhes da biografia do Trump. Para difamá-lo, ele contratou a Fusion GPS, depois assumida por Hillary Clinton. E não deixaram ele construir o muro. E nos primeiros 2 anos de governo, ele meio que formalmente tinha o Senado e o Congresso totalmente republicanos. Mas eles agiam como se fossem um partido de oposição. Não deixaram ele construir o muro com o México. As relações dele com os vizinhos e parceiros eram constantemente prejudicadas pelos republicanos que falavam baixinho. Não aceitem as condições dele, em breve vamos tirá-lo do poder. Mesmo assim, até nessa situação, Trump conseguiu mover montanhas. Bem, vamos voltar ao barulho. Então, na época do Ronald Reagan, ele trabalhava no chamado Conselho de Política Interna e era próximo ao círculo íntimo do presidente e especialmente ao vice-presidente George Bush Ustarchimo. Bem, se você se lembra, ele havia chefiado a CIA antes disso. Pois bem, nessa época, essa mesma CIA, que antes era chefiada por Bush, transportava armas compradas com dinheiro não autorizado pelo Congresso para a Nicarágua. De lá, as drogas eram enviadas e vendidas nos Estados Unidos. Uma boa operação, certo? Importar drogas do exterior para os Estados Unidos com a ajuda da CIA, elas eram vendidas. Então esse dinheiro recebido era empacotado em fardos. E toda semana um fardo com exatamente 9 milhões de dólares era lançado de um pequeno avião. Sim, é isso. Nesse filme até aparece, digamos assim, o Cruz, esse mesmo ator, Cruz interpretou justamente esse piloto, não é? Então, no aeroporto de Maine, no estado do Arizona, esse aviãozinho chegava em voo baixo e lançava o fardo, né, o saquinho com 9 milhões de dólares. Ele era levado pelos homens do governador, que na época era Bill Clinton, e pegando uma parte pela participação, entregavam o restante do dinheiro para os federais, que naturalmente, pegando sua parte, repassavam para a chefia.
Os bandidos chamados Contra já haviam, por assim dizer, pegado sua parte. Depois de tirar sua parte no ponto de parada, compravam armas e as levavam para a Nicarágua para lutar contra os bandidos soviéticos chineses. Aliás, esses sandinistas, esses bandidos soviéticos chineses, também levavam drogas para os Estados Unidos da América e vendiam para comprar o que precisavam, mas então tentavam arrancar deles, tirar o dinheiro e dividir esse dinheiro. No Maine, aconteceram eventos no aeroporto, isso que estou contando, em Arkansas, que começaram a chamar a atenção para essa região, o aeroporto, a cidadezinha que fica ali perto, né? Os eventos incluem o assassinato de 2 jovens de 17 anos. Eram 2 garotos locais que viram um pacote caindo de um avião e foram atrás. Então, na semana seguinte, no mesmo dia, acho que foi no domingo, se não me engano, eles foram de jipe pequeno verificar o que era aquele pacote. Eles foram encontrados já mortos, sentados, acho que foram esfaqueados, não lembro agora se atiraram na nuca deles ou cortaram a garganta, mas de qualquer forma os 2 estavam sentados, ou seja, no carro. O carro foi colocado na frente do trem, que bateu nele e pegou fogo, mas só uma parte queimou. Mas os corpos deles foram encontrados e foi feita uma análise patológico-anatômica para saber por que eles morreram. Então, como eu já disse, colocaram o carro nos trilhos e fingiram que era isso. Digo que fingiram porque todos já sabem disso. 7 moradores desta cidade disseram à polícia que querem testemunhar que o patologista enviado por Bill Clinton, por algum motivo, não era o patologista local. Enviaram alguém da capital do Arkansas. Afirmou falsamente que os adolescentes estavam bêbados e foram sozinhos para a linha do trem, causando o acidente fatal. Que, digamos assim, com o patologista, que depois foi trazido pelos pais, ele disse que foram mortos antes de serem colocados lá. Mas, de qualquer forma, essas 7 pessoas que queriam testemunhar, inclusive sobre umas nuvens estranhas que vinham do céu, todas elas foram mortas em até 12 horas após registrarem a denúncia. Alguém local, obviamente, provavelmente os bandidos do Clinton. E eu não acho que sejam contrabandistas que, digamos, dificilmente agiriam de forma tão aberta no território dos Estados Unidos da América. Provavelmente eram pessoas do Clinton. Atiraram em todos a queima-roupa e fugiram. Ninguém foi encontrado. Alguém, literalmente, por assim dizer, estava passando de carro por ali. Um desses 7 que disseram que queriam testemunhar sobre algo lá, simplesmente atiraram em uma pessoa com uma espingarda a queima-roupa e, digamos, ela ficou caída na rua. O carro foi embora, não tinha placa, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Eu não sei se procuraram por eles ou não, mas ninguém foi encontrado. Ainda assim, transferiram a Operação Snatit para outro local. O governador do estado, Clinton, e o representante do vice-presidente Bush, que antes foi diretor da CIA e naquele ano era vice-presidente, se encontraram à noite em um bunker, ali mesmo perto do aeródromo, discutiram os detalhes, e o representante da Casa Branca, ao final, apertou a mão de Clinton e disse: Bill, se algum dia você quiser se candidatar à presidência, saiba que já tem um voto garantido. Esse homem que disse isso também se chamava Bill, e seu sobrenome era Barr, que depois foi colocado para Trump. Um homem que realmente não estava envolvido em nada, em nenhum esquema. Do pântano, sem nenhuma ligação com os democratas, especialmente com os Clintons, sem nenhuma ligação com os Clintons de forma alguma. Tenho notícias urgentes de Alex Jones e James O'Keefe, da O'Keefe Media Group, sobre o ex-procurador-geral de Trump, Bill Barr. Esse é o homem que apareceu na Fox News afirmando que não houve interferência nas eleições, que não havia nada lá, estava tudo certo, temos que deixar essas pessoas em paz. E agora descobrimos que ele secretamente trabalhava nos bastidores com o parceiro distrital.
Continua. Lembro que Fani Willis é a promotora no estado da Geórgia que processou Trump por suposta tentativa de interferência nas eleições do estado. Trump e 18 funcionários da Casa Branca, eles foram processados por minar a democracia nos Estados Unidos da América. Como resultado, Fani foi afastada desse caso por conduta antiética. Ela pagou uma multa de, se não me engano, $54 mil por ocultar documentos do processo. E aí Bill Barr secretamente ajudava Fani a reunir provas falsas para processar e condenar Trump. Um bom amigo e camarada, e nunca teve qualquer relação com Bolotov. Agora é o mesmo Bill Barr que se recusou a investigar a fraude eleitoral, disse que nenhum juiz iria ouvir esse lixo. Esse é o mesmo procurador-geral que encerrou a investigação do coronel aposentado Tony Shaffer sobre o caminhão que já estava carregado com cédulas para Joe Biden de Nova York para a Pensilvânia. Agora, Tony Shaffer é aquele cara que percebeu, em 9 de setembro de 2001, que algo estava acontecendo. E tanto Clinton quanto Bush disseram para ele não interferir. Permita-me mostrar este vídeo para você, porque eu acho que você vai achá-lo absolutamente fascinante, assim como eu achei. Vamos lá, vou rodar agora. Essa foi meio que uma das primeiras reuniões que eu tive sobre esse plano que eles elaboraram para perseguir todos que trabalham ou apoiam Trump. E isso foi em 13 de setembro de 2021. Então, nessa reunião estavam eu, Armstrong, Shermichael e Bill Barr por telefone. E eles estavam falando sobre o comitê de 6 de janeiro, eles autorizaram o comitê. Nós começamos com alguns nomes, eles também deram muitos nomes aqui. Nós temos tipo Michael Flynn, Steve Bannon, Rudy Giuliani, Jeffrey Clark, pessoas-alvo, ou seja, pessoas em quem eles querem focar mais. E também tinham tipo Stuart Rhodes, Enrique Tarrio e Roger Stone. E aqui eu tenho uma citação. Era algo tipo, Barr e Cheney querem que as pessoas prestem atenção em Roger Stone, Rhodes, Tarrio e Bannon, além da Kimberly Guilfoyle, que é próxima do Trump. Armstrong aparece na televisão ou nas redes sociais, ou entra na sua conta no Twitter ou X e afirma que é republicano. Ele é uma pessoa extremamente patriótica, ama seu país e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele se reunia com Bill Barr para planejar contra Trump e contra as pessoas envolvidas nos acontecimentos de 6 de janeiro. Bill Barr era o procurador-geral que deveria apoiar Trump, mas Trump o demitiu no último momento quando percebeu que ele era um idiota que não iria investigar todas as anomalias das eleições de 2020. Centenas de milhares de cédulas chegaram à Pensilvânia com vitórias em vários estados. Noite difícil para Biden, vaso sanitário quebrado na Geórgia e contagem de cédulas em Maricopa, Arizona, que durou quase 3 semanas. Bill Barr encobriu tudo. Trump disse, saia, você não faz seu trabalho, esse é literalmente seu trabalho. Descobrimos que eles estavam criando uma lista para o caso Rico. Descobrimos que Bill Barr mirou em Roger Stone, Enrique Tarrio e outras pessoas que vinham ao meu programa. Alex Jones, Nick Fuentes, outros. Tudo isso foi um esforço coordenado. Rines para derrubar Donald Trump. Editor de legendas. Aliás, eu até já tinha esquecido que Barr, tendo todas as provas de fraude nas eleições, se recusou a entrar com uma ação judicial e proibiu o Ministério, ou seja, o Departamento de Justiça, de fazer o mesmo. Juízes assustados se recusavam a aceitar casos de advogados não governamentais. E o Estado, que deveria proteger as eleições, fazia de tudo para que Trump, ou seja, alguém de fora do sistema deles, desaparecesse e não voltasse mais. Para eles, o importante não era o país, mas sim o seu próprio grupo, o dinheiro e o poder em suas posições. Tudo parece ser feito de forma humana, como pessoas, como um ser humano faria, mas para nós que pagamos o salário desses canalhas, isso não agrada.
O que descobrimos com a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, é que a CIA, na verdade, pediu para ela não divulgar essa informação sobre Obama. Isso prejudicaria o país. Não compartilhe esses documentos sem edição. Ela disse não, os americanos merecem a verdade. Quero mostrar mais do que ela disse sobre esse assunto, porque Deus a abençoe. Nós só sabemos disso porque ela teve coragem de se manifestar e compartilhar isso. É aqui que você usa a palavra perigoso. É aqui que o uso da comunidade de inteligência como arma pode ter um resultado tão perigoso que realmente não pode ser mensurado. Quando olhamos para o atual presidente dos Estados Unidos e para o presidente Obama, insatisfeito com o resultado das eleições, e criando a aparência de uma transferência pacífica de poder, repetidamente afirmando que ele é um defensor da democracia. E mesmo assim, o início do que agora sabemos veio do presidente Obama. Havia uma missão oculta, basicamente para minar a vontade do povo americano, criar essa mentira que contestaria a legitimidade da eleição do presidente Trump e seu quarto mandato de 3 anos, o que acabou levando a um verdadeiro golpe de vários anos. Um golpe prolongado e lento na Casa Branca, liderado pelos democratas, mas apoiado por vários republicanos do mesmo pântano. Ambos odiavam Trump porque ele ameaçou seus ganhos, sua posição e seu poder sem controle. O campeão da democracia, Barack Obama, apoia Hillary Clinton nos bastidores. Não temos informações internas sobre por que ele fez isso, porque esse era o plano de Hillary Clinton. Ele simplesmente acabou sendo o marionetista mais influente para realizá-lo. Mas no final das contas, Hillary Clinton controlava Barack Obama. Barack Obama não era mais poderoso. E foi por isso que eles queriam colocar Clinton no cargo, e por isso ele seguiu o plano desastroso dela. Na verdade, eu não concordo com essa análise. Stefana, Hillary não era mais poderosa, simplesmente Barack estava saindo, já era, como se diz, passado, e Hillary era o futuro dos democratas. Mas isso não muda a essência. Logo fará 200 dias desde que Trump, 47, entrou na Casa Branca. Na verdade, ele foi tão bem sucedido durante seu primeiro mandato, mas ele aprendeu muito. Houve muito aprendizado prático, por assim dizer. O que o presidente Trump fez durante seu primeiro mandato? Ele teve uma pausa de 4 anos. Quando você passa por momentos que mudam a vida, como uma tentativa de assassinato, acho que ele superou isso. Dizendo, eu tenho um motivo para estar aqui agora, e é para ser presidente, para salvar este país. Tenho trabalho pelos próximos 4 anos, ele não perde tempo. A maioria das pessoas, a maioria dos presidentes em 4 anos, Ashley, não poderia nem sonhar em fazer o que o presidente Trump fez nos primeiros 200 dias. Eu interrompi Laura na hora de Trump. E quero dizer que tivemos sorte de Trump não ter sido eleito em 2020. Ou melhor, talvez até tenha sido eleito, mas não se tornou presidente. O caráter dele se fortaleceu, ele entendeu que o país está à beira do abismo, ele teve a oportunidade de fazer planos, recrutar e treinar pessoas. E ao entrar na Casa Branca pela segunda vez, ele vai sem parar em direção aos objetivos estabelecidos. Os 200 dias mais bem-sucedidos de qualquer presidente na história americana. Houve um atentado contra ele, onde todos nós vimos o milagre de Deus salvando sua vida ao vivo, em vez de vermos seus miolos espalhados em resolução 4K. E ele acredita que está aqui para fazer tudo o que puder durante 4 anos. Tipo, usem meu corpo, usem minha mente, vamos trabalhar e tornar a América grande de novo. Legendas. Em muitos estados, o Congresso possui uma cláusula de quórum. Por exemplo, em um Congresso estadual com 100 pessoas, e nem todos estão presentes em cada sessão. Mas se houver menos de, digamos, 60 pessoas, então em algum estado a sessão não pode acontecer. Em alguns lugares são 70 pessoas, em outros não há essa regra. Os democratas já fugiram várias vezes para outros estados para não serem trazidos para o quórum.
Aqui está o prédio do Congresso, aqui no Texas, por exemplo. Lá são necessários, se não me engano, 60 pessoas e há 40, 50 democratas. Eles fugiram do Congresso do Texas, principalmente para a Califórnia e para Massachusetts. E ficam lá para que os republicanos não consigam votar pela mudança dos contornos dos distritos. Os democratas, esses contornos quero dizer, nas fronteiras dos distritos dentro dos quais se vota em um membro do Congresso. Democratas. Esses contornos, essas fronteiras foram alterados para melhorar suas chances de vitória no Congresso dos Estados Unidos. E os republicanos querem devolver esses contornos ao que era antes. Não estou dizendo que os republicanos são bons e os democratas são maus. Ambos fazem exatamente a mesma coisa. É só que, quando os democratas fazem isso, tudo bem, fazer o quê? Eles ganharam, eles têm esse direito. Mas quando os republicanos ganham, os democratas tentam resolver o mesmo problema de todas as maneiras inconstitucionais, digamos assim. Finalmente, por assim dizer, encontraram uma solução direta. E os democratas tentam simplesmente esperar lá por algum tempo para que os republicanos acumulem muitos assuntos que precisam ser resolvidos. E eles teriam que chegar a algum tipo de compromisso com eles e seriam obrigados a negociar sobre alguma coisa. Claro, morar em hotéis de luxo, ir a restaurantes caros e não negar nada a si mesmo exige dinheiro. Por isso, os democratas, como de costume, organizaram uma arrecadação de fundos para os refugiados políticos. Eles são refugiados políticos, mas aí entra no procurador-geral do estado do Texas. Então ele teve uma ideia interessante. Os democratas recebem dinheiro para não votar, mas isso é para votar. E existe aquilo para o qual eles foram eleitos. Eles foram eleitos para votar, certo? A favor ou contra certas leis. Em outras palavras, alguns doadores pagam para que eles não cumpram os deveres que juraram cumprir. Isso se chama suborno de funcionários públicos. E aqueles que aceitaram esse dinheiro para não fazer seu trabalho, suas obrigações, são culpados de aceitar propina, ou seja, são corruptos. O procurador-geral do Texas exigiu que o tribunal congelasse todos os fundos arrecadados para essa greve, manifestação e outras atividades. Além disso, congelar as contas de todos os membros do Congresso que fugiram até que retornem ao trabalho. O tribunal considerou essas exigências totalmente legítimas. Além disso, a partir deste momento, qualquer dólar recebido pelos democratas que fugiram para sobreviver fora do Estado, enquanto a sessão está em andamento e eles deveriam estar trabalhando, será considerado suborno e estará sujeito à punição conforme a lei anticorrupção. Mas, além disso, cada dia de ausência no trabalho de cada democrata que fugiu deve ser reembolsado ao Estado em $500 por dia. Cada fugitivo paga $500 por dia. Em 10 dias deve devolver 5.000. Ou seja, eles não podem usar o dinheiro arrecadado especialmente pelo procurador-geral. Eles não podem usar o dinheiro do serviço deles, que está congelado na conta. E ainda tem uma multa de $500 por dia. E além disso, os funcionários dos escritórios deles também não podem receber dinheiro de uma conta congelada, nem para despesas, nem para pagar seus próprios salários. É exatamente assim que Trump ensina o mundo a resolver problemas com alavancas financeiras. Assim, outros países e políticos arrogantes são punidos com o rublo, ou bem, neste caso específico, com o dólar. Vamos entender a situação. Em uma democracia, as questões são decididas pela maioria dos votos. Às vezes, pela Constituição, é por maioria simples, ou seja, metade mais um voto. Para 100 pessoas é 51, para 1.000 é 501 e assim por diante. Às vezes, por maioria qualificada, digamos, 67 votos de 100, mas em nenhum lugar da Constituição está escrito que você pode impedir a decisão de ser tomada só porque não gosta da solução. Apenas fugindo e se recusando a votar,
Toda vez que um partido ficar insatisfeito e quiser sabotar a votação, ele vai fugir para outro estado e se esconder lá. A democracia só funciona se todos cumprirem honestamente. Ou seja, ganhando ou perdendo, eles votam. Os membros do Congresso podem votar a favor, contra ou se abster, mas eles não têm o direito de fugir. Ou seja, não resolver os problemas, não se pronunciar, não agir. Bem, talvez não precise se pronunciar, mas com certeza deve votar ou estar presente durante a discussão disso. Então, eles não podem fugir para que não haja quórum, para que não seja possível resolver o problema, porque o problema, afinal, não será resolvido. A questão é estabelecer um padrão em que os funcionários eleitos realmente tenham que cumprir seu trabalho. Imagine esse conceito. Os políticos são responsáveis pelas funções para as quais foram eleitos para cumprir. Os eleitores agora estão recebendo o que lhes foi prometido com Trump. Esta é uma nova era. A presidência de Trump é a personificação do princípio. Promessas feitas, promessas cumpridas. Os dias da defesa democrática baseada em enganos acabaram. Se você foi eleito para um cargo, pelo menos deve comparecer. Não se pode, é claro, deixar de lembrar da Ucrânia e do encontro de Trump com Putin. Eu não acredito que esse encontro possa acontecer, a menos que já existam 90% de acordos sobre as formas de resolver o conflito. E eu não acho que Putin vá preparar uma surpresa de última hora. Muito provavelmente será o que chamam de prato blueprint, ou seja, uma espécie de esboço, um rascunho do que eles vão assinar caso cheguem a um acordo final. Ela já existe. A Rússia alerta nesta manhã que alguns países, incluindo a China, estão fazendo esforços titânicos para impedir a assinatura desse acordo de paz. Queremos terminar isso com uma Ucrânia soberana, independente, autônoma e com uma situação em que Putin não possa fazer isso pela terceira vez impunemente. Isso é realmente um ensaio geral para Taiwan. Tivemos uma boa conversa ontem, joguei golfe com o presidente. O sábado marcou o 50º dia do mandato. A China está na cabeça dele. O presidente Trump agendou negociações de paz para sexta-feira no Alasca com o presidente Putin da Rússia. Após o anúncio de que um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia está próximo, os detalhes desse acordo ainda são escassos, mas ouvimos que Putin concordou com o plano de troca de terras de Trump. Se ele incluir a passagem do Ártico e a remoção de algumas ou todas as sanções energéticas atualmente impostas, isso significa que uma solução foi encontrada, uma solução que agradaria tanto a Rússia quanto a Ucrânia? Provavelmente não é o que as partes sonhavam, mas talvez seja uma saída. Trump chamou isso de troca territorial. Catalin, por algum motivo, inclui o direito da Rússia à Rota do Norte, à passagem pelo Ártico, ao trânsito e à remoção total ou parcial das sanções energéticas contra a Rússia e contra os compradores da energia russa. Trump, ao que parece, tocou em um ponto muito sensível para o Kremlin ao impor uma tarifa sobre os produtos indianos como punição pela compra de petróleo russo. Zelensky diz que não vai ceder território, mas ao mesmo tempo eu devo estar presente nas negociações. Para que ir a negociações sobre troca de territórios, se você já está impondo condições que tornam todas essas negociações sem sentido? Eu não sei. Talvez ele queira vir e dizer com orgulho, eu não vou ceder nada e ir embora. Ou talvez ele ache que pode convencer Putin a retirar todas as tropas da Ucrânia, e eu não sei com que ameaças ou de que maneiras. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, a Polônia tomou a Silésia alemã e parte da Prússia Oriental. A França tomou da Itália algumas passagens montanhosas nas cabeceiras de 3 rios. E, se não me engano, Mondene, acho que é assim que se chama esse planalto. Bem, lá tem um vale, sim. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tomou da Alemanha parte da Prússia Oriental e Königsberg, e do Japão tomou a Sakhalina do Sul e as Ilhas Kurilas.
No século XIX, o Reino Unido tomou Hong Kong, a França tomou a Argélia e a Tunísia, os Estados Unidos da América anexaram o Havaí, Porto Rico, as Filipinas e também, se não me engano, Cuba. Igual. A Alemanha tomou antes Camarões, Tanganica, Itália, Namíbia, Togo, e os comunistas conquistaram na época todo o Vietnã e metade da Coreia. Os muçulmanos já conquistaram quase toda a Europa. Gengis Khan governou o maior território imperial do mundo. Ou seja, toda a história da humanidade é uma redistribuição de terras. Mais uma redistribuição, o forte tomou do fraco, está acontecendo agora, bem aqui, nesta Europa oriental. Isso é bom ou ruim? Claro que é ruim. Quando a guerra e a morte aprenderem a resolver problemas sem usar armas, isso será a garantia da sobrevivência da nossa espécie humana. Porque com o avanço das ciências físicas, podemos facilmente explodir todo o planeta e torná-lo inabitável por muitos milênios. Trump ensina a resolver problemas sem porretes, pedras, espadas, lanças e armas nucleares. E essa é a única chance da humanidade sobreviver, aprender a não recorrer às armas. O presidente da Ucrânia, segundo relatórios de nossas inteligências, está trabalhando com o parlamento, com a Rada e com o gabinete para aprovar essa troca de territórios. Embora fale diretamente, Pelo contrário, entendendo que se a Ucrânia, MERAVILLE, se recusar agora a um cessar-fogo, que do ponto de vista dos Estados Unidos da América seria um compromisso aceitável, então em 1 ou 2 anos será completamente tomada pela Rússia e escravizada. A Ucrânia terá que mudar a Constituição, quero dizer agora, para abrir mão de alguns territórios, a Ucrânia terá que mudar a Constituição. Ou, ao recusar negociações, ao recusar acordos de paz, vai perder o apoio dos patrocinadores nos Estados Unidos. Eu sugeriria aos ucranianos fazer um referendo, porque, segundo minhas informações, 70%, e hoje Trump disse que cerca de 80% dos ucranianos querem trocar o fim da guerra por uma parte do território. Agora o presidente Zelensky precisa receber tudo o que for necessário, porque ele vai precisar se preparar para assinar alguma coisa, e eu acho que ele está trabalhando duro nisso. Você está olhando para um território pelo qual lutaram por 3 anos e meio, sabe? Muitos russos morreram, muitos ucranianos morreram. Então nós olhamos para isso, mas na verdade tentamos recuperar algo, trocar algo. Isso é difícil. Na verdade, nada é simples, isso é muito difícil, mas nós vamos recuperar uma parte, vamos conseguir algo, vamos trocar alguma coisa. Haverá troca de territórios e melhorias no Rio, o que beneficia a ambos os lados. Atualmente, a disputa territorial envolve 4 regiões ucranianas, que você vê aqui em vermelho: Lugansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson, além da península do Mar Negro, a Crimeia. Agora, quais áreas estão planejando trocar, nós não sabemos. Teremos que esperar para ver. Do ponto de vista americano e da política externa dos Estados Unidos da América, isso quase não envolve a Ucrânia ou a Rússia, mas está totalmente ligado à China. A continuação desta guerra não ajuda ninguém, exceto a China. A China é o único país que está ganhando agora. Os Estados Unidos da América e a Europa gastaram centenas de bilhões de dólares e recursos nesta guerra, a Ucrânia e a Rússia estão ambas perdendo. Eles perderam centenas de milhares de pessoas juntos, no entanto, a China não gastou nada. Eles não perderam ninguém e estão obtendo enormes benefícios comprando petróleo e gás russos sancionados. O que significa comprar petróleo e gás sancionados da Rússia e do Irã? Isso significa que com descontos, ou seja, mais barato. Os descontos podem variar de $1 até $20 por barril. Os tipos Urals ou Ural, como eles chamam, é como se fosse a nossa marca. O enviado de investimentos de Putin, Kirill Dmitriev, alerta que vários países interessados na continuação do conflito farão esforços titânicos para impedir o encontro planejado entre Putin e Trump.
Então vejam, quando analisarem a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, façam isso através da ótica da China. Tudo isso está relacionado à China. O objetivo é preparar melhor os Estados Unidos da América para a guerra que está por vir com a China. É por isso que vimos Trump pressionar Zelensky alguns meses atrás para assinar um acordo sobre minerais de terras raras. Também é por isso que o acordo que Trump acabou de fechar com a Armênia e o Azerbaijão, com esse novo corredor comercial, dizem que afeta mais a União Europeia do que a Rússia. Não, antes de tudo, ela corta a China. Olha, vamos analisar isso rapidamente. O Pentágono, eles calcularam tudo isso. O Pentágono é uma organização de planejamento. Tudo o que eles fazem é planejar. Eles têm planos para tudo. Eles constantemente realizam jogos de guerra. Eles estudam todos os cenários possíveis para entender o que precisa ser feito para vencer uma guerra. Neste caso, vencer uma guerra contra a China. E toda vez que eles fazem isso, nós supostamente perdemos. Pelo que eu entendo, a única maneira de mudar isso é lutando. É como um segredo aberto em Washington. Por que você acha que Washington é tão obcecado pela Rússia? Porque eles têm uma fronteira comum com a China de 2.600 milhas de extensão. Se uma guerra começasse entre Estados Unidos da América e China, o lado que a Rússia escolher poderia definir o resultado. É tão simples. Essa é uma informação interessante. No Pentágono, eles acreditam que uma guerra com a China, bem, ninguém duvida que ela vai acontecer de alguma forma, terminará em vitória, a menos que China e Rússia se unam. Isso explica por que Obama tentou se aproximar de Putin, por que Biden decidiu dar a Ucrânia de presente para Putin. Isso se tornou a base da política do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, mas Trump decidiu agir de outra forma. Não a partir de uma posição de fraqueza, mas sim de força. Trump quer melhorar as relações com a Rússia, trabalhar com ela, parar de empurrá-la para mais perto da China e, em vez disso, afastá-la da China, ao mesmo tempo em que destrói o monopólio da China sobre os elementos de terras raras. Temos mais ouro líquido sob nossos pés do que qualquer um. Só nós podemos fazer isso. Estamos em posição de realizar isso. Em vez disso, estamos mudando para a eletricidade. E nós não temos isso, embora tenhamos um pouco. E isso geralmente é controlado pelos ambientalistas. Vamos tirar o controle logo. Isso é chamado de terras raras. Temos ótimas áreas com terras raras, mas não nos permitem tocá-las. Porque se mexermos nisso, como dizem, o mundo vai acabar. Se cavarmos um pouco como fazem a China e outros países, nós temos ótimos elementos de terras raras. Você sabe o que são elementos de terras raras? Para fabricar chips, baterias e mais, temos ótimos depósitos, mas todos estão fora do mercado. Porque algum cara de óculos grossos olha para isso e diz, isso é uma área ambiental. E agora não podemos desenvolver ativos de trilhões de dólares. Então vamos desenvolver, descongelar muita coisa que está lá. Tudo o que podemos produzir em casa, devemos produzir nós mesmos. Comerciar com nossos vizinhos, aliados, amigos, com a China de forma educada, amigável, mas firme. Aqui está o nosso ministro da Defesa. Qualquer tentativa da China comunista de conquistar Taiwan pela força terá consequências devastadoras para a região Indo-Pacífico e para o mundo. Não faz sentido dourar a pílula. A ameaça representada pela China é real e pode ser iminente. A China silenciosamente tomou como anexou. Não sei o que mais ele fez lá, mineração de terras raras pelo mundo todo, e começou a usar isso como arma. Depois que Trump assumiu o cargo, Pequim implementou novas leis, exigindo o registro e o rastreamento de todo o comércio interno de tungstênio. Na verdade, isso está relacionado ao acúmulo estratégico e às alavancas de influência. Por muitos anos, a China entendeu algo que líderes ocidentais esqueceram. Quem domina as matérias-primas controla os resultados e tem o maior poder de influência. Mas agora, em Washington, o presidente Trump voltou e declarou guerra econômica em resposta. Uma guerra pela indústria, pela soberania industrial. Finalmente, os Estados Unidos da América estão revidando. O fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é apenas o primeiro pequeno movimento neste jogo de xadrez da política externa. Aliás, se as coisas com Putin no Alasca correrem conforme o planejado, talvez chamem Zelensky para lá. Mas só depois que ele garantir votos suficientes na Rada para aprovar o acordo. Muito bem, para a sobremesa.
A verdade é que o presidente Trump nunca teve nada a ver com a Rússia. E a farsa sobre a conspiração com a Rússia foi uma enorme fraude imposta ao povo americano desde o início. E a pior parte disso é que Obama sabia dessa verdade, assim como todos os outros funcionários corruptos envolvidos nesse esquema, incluindo John Brennan, ex-diretor da CIA, James Clapper, ex-diretor de inteligência nacional, James Comey, ex-diretor do FBI, Andrew McCabe, ex-vice-diretor e outros. O relatório do diretor da inteligência nacional, Gabbard, reforça o que já sabíamos. Não houve nenhuma conspiração, nenhuma corrupção, exceto por parte de Barack Obama e das agências de inteligência da época que foram usadas para fins políticos. A farsa russa foi uma mentira criada por operadores do Partido Democrata, aprovada por Obama e vazada para a mídia, para dar início a uma caça às bruxas de vários anos contra o presidente Trump e sua primeira administração. Aliados do presidente, incluindo seu próprio filho, Donald Trump Jr., foram horrivelmente difamados como agentes russos e alguns até perderam suas vidas por causa dessa mentira maldosa. Os 2 primeiros anos da presidência foram prejudicados por essa distração falsa e muitos recursos, tempo e capital político foram gastos para refutar essas mentiras no alto escalão do governo. Agora, quase 10 anos depois, graças à desclassificação de documentos por Gabbard, a verdade veio à tona. E essa verdade inocenta é o presidente Trump, sua família e muitos de seus aliados e colegas que foram caluniados. O presidente Trump estava certo desde o início sobre tudo isso e somos gratas por a justiça poder prevalecer. Agora, temos provas ainda mais convincentes que incriminam aqueles que tentaram sabotar o presidente eleito legitimamente e causaram sérios danos materiais à nossa república. Graças ao trabalho extra do diretor da CIA, Radcliffe, e do presidente do comitê, Ricky Krofa, nos últimos meses. Um relatório de 2020, desclassificado por Gabbard, diretora de inteligência nacional, mostrou que a inteligência dos Estados Unidos da América não tinha provas diretas de que Vladimir Putin queria ajudar Trump na eleição de 2016. E, na verdade, a Rússia estava se preparando ativamente para a vitória de Hillary Clinton, mas por uma orientação incomum de Barack Obama. Na época, a inteligência divulgou dados improváveis sobre a Rússia, sugerindo o oposto. Por quê? Para sabotar o novo presidente, esse é um dos maiores escândalos políticos da história dos Estados Unidos. Repórteres de veículos tradicionais, incluindo o New York Times e o Washington Post, presentes nesta sala, foram absurdamente premiados com o Pulitzer por divulgar esse engano. Já passou da hora de tirar esses prêmios desses jornalistas. Não é jornalismo espalhar desinformação política. Do Partido Democrata e daqueles na comunidade de inteligência que repassam informações fora de contexto e falsas para promover uma narrativa política enganosa. Passo agora a palavra à diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, para explicar em detalhes. Em seguida, responderemos perguntas. Essa é uma conclusão excelente e apresentada de forma profissional. Esses canalhas, os democratas e seus asseclas corruptos, caluniaram, difamaram, enganaram e traíram todos nós para que o candidato deles vencesse a presidência. Muito obrigada, boa tarde. Por ordem do presidente Trump e com o apoio e coordenação do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Rika Crawford, hoje publicamos o relatório desclassificado da maioria da equipe de supervisão, que foi preparado em setembro de 2020. As revelações impressionantes que estamos divulgando hoje devem preocupar todos os americanos. Isso não é sobre democratas ou republicanos, mas sim sobre a integridade da República Democrática e a confiança dos eleitores de que seus votos serão contados. Existem provas irrefutáveis de como o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional direcionaram a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência que eles sabiam ser falsa. Eles sabiam que isso ajudaria a criar uma narrativa fabricada, de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 para ajudar o presidente Trump a vencer, vendendo isso ao povo americano como verdade. Mas isso não é verdade. O relatório que publicamos hoje mostra em detalhes como eles fizeram isso. Eles fabricaram conclusões a partir de fontes não confiáveis, esconderam provas e informações verídicas que refutavam suas alegações falsas, violaram os padrões tradicionais da comunidade de inteligência e esconderam a verdade do povo americano. Ao fazer isso, eles conspiraram para minar a vontade do povo americano que elegeu Donald Trump naquelas eleições de novembro de 2016.
Eles trabalharam com seus parceiros na mídia para promover essa mentira, minando, no final das contas, a legitimidade do presidente Trump e iniciando um golpe de vários anos contra ele e sua administração. Estamos aqui hoje porque o povo americano merece a verdade, merece responsabilidade e merece justiça. As gravações publicadas na sexta eram do Departamento de Inteligência Americana e o lançamento do senador Chuck Grassley foi na segunda. O chamado anexo Clinton foi incluído no relatório do escritório de Minsk, do inspetor-geral do Departamento de Justiça de 2018, assim como no relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados que divulgamos hoje. Todos voltam ao mesmo ponto e confirmam o mesmo relatório. Houve uma grosseira politização e manipulação das informações de inteligência pela administração Obama, com o objetivo de deslegitimar o presidente Trump antes mesmo de sua posse, o que acabou usurpando a vontade do povo americano. Vou analisar as principais conclusões do relatório do Comitê de Inteligência da Câmara, que investigou as alegações feitas na avaliação da comunidade de inteligência, encomendada pelo presidente Obama e publicada em janeiro de 2017. O objetivo principal de Putin nas eleições de 2016 era enfraquecer a confiança no processo democrático dos Estados Unidos da América, não mostrar preferência por candidatos. Na verdade, esse relatório mostra que Putin se absteve de vazar material comprometedor sobre Hillary Clinton antes das eleições. Em vez disso, planejando divulgá-lo após as eleições para enfraquecer o que Moscou considerava uma presidência de Clinton inevitável. Na avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, encomendada pelo presidente Obama, John Brennan, que na época era diretor da CIA, e a comunidade de inteligência esconderam intencionalmente informações que mostravam que Putin estava guardando o material mais comprometedor que tinha sobre Hillary Clinton até sua possível e provável vitória. O relatório detalha as informações que a Rússia e Putin tinham sobre Hillary Clinton, incluindo possíveis ações criminosas, como reuniões secretas com várias organizações religiosas dos Estados Unidos da América nomeadas, nas quais funcionários do Departamento de Estado ofereciam, em troca de apoio à campanha de Clinton para a presidência, um aumento significativo de financiamento do Departamento de Estado. Eles também tinham documentos que mostravam o favorecimento do Departamento de Estado a funcionários do próprio Departamento de Estado que apoiassem a campanha presidencial de Hillary Clinton. Havia e-mails de alto nível do Comitê Nacional Democrata que continham provas de, abre aspas, problemas psicoemocionais de Hillary, surtos incontroláveis de raiva, agressividade e euforia. A então secretária de Estado, Clinton, supostamente tomava tranquilizantes fortes todos os dias. Na época, o diretor da CIA, Brennan, e a inteligência interpretaram mal dados e confiaram em fontes duvidosas para criar uma narrativa falsa de que Putin tinha, abre aspas, clara preferência por Trump. Brennan e a comunidade de inteligência enganaram legisladores ao citar o dossiê Steele, já desacreditado, para avaliar planos e intenções da Rússia, fingindo que tinha valor de inteligência mesmo sabendo o contrário. A comunidade de inteligência excluiu informações significativas e ignorou ou citou seletivamente a confiabilidade que contradizia as principais conclusões da avaliação da comunidade de inteligência sobre o suposto apoio de Putin a Trump. Incluir esses dados de inteligência indicaria que a afirmação da avaliação da comunidade de inteligência é improvável ou até absurda. A avaliação da comunidade de inteligência omitiu informações de fontes confiáveis, como o fato de que alguns oficiais de inteligência russos, abre aspas, planejavam a vitória da candidata Hillary Clinton, enquanto outros acreditavam que nem Trump nem Clinton respeitariam os interesses da Rússia, como foi refletido nos documentos da escritório do diretor de inteligência nacional que publicamos na sexta-feira. Avaliações da comunidade de inteligência, divulgadas antes das eleições de novembro de 2016, concluíram que a Rússia não tinha intenção nem capacidade de influenciar o resultado nos Estados Unidos da América. Em 5 de dezembro de 2016, o FBI e a escritório do diretor de inteligência nacional realizaram a primeira reunião fechada pós-eleitoral com o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, na qual nenhuma das agências mencionou qualquer desejo de Putin de eleger Trump. O resumo presidencial de 8 de dezembro de 2016 afirmava que nem russos nem criminosos influenciaram a contagem dos votos. O documento foi retirado horas antes da publicação por novas orientações. Se ele tivesse sido publicado, teria sido apresentado tanto ao presidente Obama quanto ao presidente eleito Donald Trump.
No dia 9 de dezembro de 2016 foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para reunir os principais funcionários de segurança nacional do presidente Obama, incluindo o diretor da CIA, Brennan, o diretor de inteligência nacional de Obama, James Clapper, Susan Rice e outros. Após a reunião secreta, o assistente do diretor de inteligência nacional, Clapper, enviou um e-mail à comunidade de inteligência. Tarefa do presidente sobre interferência russa nas eleições, instruindo os chefes do escritório do diretor de inteligência nacional a criar uma nova avaliação a pedido do presidente. O relatório do Comitê de Inteligência da Câmara, publicado hoje, revela que, diferentemente das análises usuais, a avaliação da comunidade de inteligência foi um produto de destaque solicitado pelo presidente Obama. Isso encarregou os chefes das agências da comunidade de inteligência e criou uma avaliação da comunidade de inteligência limitada a apenas 5 analistas, com um principal responsável. Isso não é o que acontece no processo normal de elaboração de uma avaliação da comunidade de inteligência, que reúne as opiniões de toda a comunidade de inteligência. A produção dessa avaliação da comunidade de inteligência foi sujeita a instruções incomuns diretamente do presidente e de altos nomeados políticos, especialmente do ex-diretor da CIA, John Brennan. O relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados também mostra como, mais tarde, no mesmo dia, 9 de dezembro, Brennan ordenou a publicação de uma citação. Relatórios de baixa qualidade sobre atividades russas, antes excluídos de avaliações anteriores por serem considerados incompatíveis com padrões de publicação de longa data. Algumas informações posteriormente usadas na avaliação encomendada por Obama, apesar das objeções de oficiais experientes da CIA, eram, abre aspas, vagas ou de fontes desconhecidas. O relatório do Comitê de Supervisão de Inteligência mostra que o diretor da CIA, Brennan, rejeitou a opinião de oficiais seniores da CIA que contestavam a avaliação de inteligência encomendada por Obama, afirmando, abre aspas, não temos informações diretas de que Putin queria a eleição de Trump. Ainda assim, a avaliação encomendada por Obama foi publicada em 6 de janeiro de 2017, declarando explicitamente: avaliamos que Putin e o governo russo buscaram ajudar a Suíça. A chance de eleger o presidente eleito Trump, quando fosse possível, desacreditando a secretária de Estado Clinton e a colocando publicamente em uma posição desfavorável em relação a ele. Fim da citação. A CIA e o FBI, então liderados por John Brennan e James Comey, expressaram alta confiança nessa conclusão, enquanto a Agência de Segurança Nacional expressou confiança moderada. No entanto, como mostra o relatório publicado hoje, a avaliação da comunidade de inteligência não faz referência a nenhum documento em que Putin tenha indicado que ajudar Trump a vencer era o objetivo. Na verdade, é o oposto. Quanto ao dossiê Steele, agora sabemos que um dos documentos originais que o governo Obama usou para criar essa avaliação de inteligência em janeiro de 2017 não era nada menos do que o desacreditado e não verificado dossiê Steele. O relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados afirma, e cito, ao contrário das declarações públicas do então diretor da CIA, Brennan, de que o dossiê de forma alguma foi incluído nessa avaliação de inteligência, o dossiê foi mencionado no texto principal da avaliação de inteligência e detalhado em um anexo de 2 páginas à avaliação. John Brennan mentiu e negou usar o dossiê nessa avaliação de inteligência encomendada por Obama, pois sabia que já havia sido desacreditado. Foi motivado politicamente, ele ordenou que altos funcionários da CIA o utilizassem mesmo assim. Uma oficial da Agência Central de Inteligência disse ao Comitê de Inteligência da Câmara que, ao investigarem, o diretor da CIA, John Brennan, se recusou a removê-lo. Ao ser confrontado com as falhas do dossiê, ele respondeu, sim, mas isso não soa plausível. Até mesmo o relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado, publicado em 2020, criticou as ações do FBI em relação ao dossiê Steele, destacando seu caráter totalmente não verificado e o deliberado desrespeito aos procedimentos da comunidade de inteligência ao utilizá-lo. O presidente Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, James Comey e outros, incluindo porta-vozes na mídia, mentiram ao repetir a narrativa fictícia criada na avaliação da inteligência de janeiro de 2017, com alto grau de confiança como se fosse um fato. John Brennan, sendo diretor da CIA, declarou em um memorando para os funcionários de sua agência em dezembro de 2016, abre aspas, entre nós existe um forte consenso sobre a escala, a natureza e as intenções da interferência russa em nossas eleições presidenciais. A National Broadcasting Company News informou que Brennan, James Clapper e James Comey concordaram com a avaliação da CIA de que a Rússia interferiu para ajudar Trump a vencer a presidência.
Como diretor de inteligência nacional sob Obama, James Clapper supervisionou a elaboração dessa avaliação em janeiro de 2017 e expressou confiança em suas conclusões. Em uma entrevista de 2018 para a The Harvard Gazette, ele contou como entregou a Trump a mesma avaliação secreta que o presidente Obama recebeu, incluindo um alto grau de confiança de que Putin ordenou diretamente o hackeamento e a interferência nas eleições. Clapper acrescentou: "Acho que os russos realmente influenciaram os resultados." Resumo dos detalhes encontrados no relatório dos funcionários da maioria da Câmara sobre a avaliação da comunidade de inteligência, solicitada por Obama em janeiro de 2017, o que nos leva à mesma conclusão que anunciamos ao divulgar nossos documentos na sexta-feira. As consequências disso são amplas e afetam a integridade da nossa República Democrática. Isso está relacionado ao fato de que o presidente, em fim de mandato, está tomando medidas para fabricar informações de inteligência, a fim de minar e usurpar a vontade do povo americano naquela eleição e iniciar um golpe de vários anos contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada. Eu acho que vão tentar prender Obama, embora digam para despistar que isso é impossível, que eles nem sequer pensam nisso. Esse Obama na prisão seria uma lição incrível para todos os futuros políticos de que ninguém está acima da lei. Com o editor de legendas acima da lei, ninguém escapará da punição. Isso, claro, seria muito bom. Senhores, por hoje encerramos por aqui. O vídeo foi um pouco longo, por favor, porque eu queria transmitir para vocês o discurso da Tulsi Gabbard, que foi bastante longo. Existe o chamado patrocínio. Ele custa a partir de $4. Por quê? A partir de $4 pode ser mais por mês. Por favor, vá até a descrição, tem nota de rodapé, link, provavelmente, e não desconto. Clique, acesse, está tudo muito claro lá. Por favor, inscreva-se. Nós, de modo geral, precisamos de algum dinheiro para as nossas necessidades técnicas e tudo o que recebemos dos patrocinadores, nós gastamos tudo. Ainda não é suficiente, como vocês entendem, mas em breve acho que teremos muitos patrocinadores bons e logo tudo será suficiente.